Salve, salve, nação tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Glória e Tradição. Aqui quem vos fala sou eu, Felipe, e hoje nós vamos atualizar o nosso vídeo praticamente semanal, né, já nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Vídeo das médias, que a gente sempre faz para ver quanto falta para o Fortaleza alcançar cada posição, baseado numa média histórica de um recorte de 2011 a 2020. Pois bem, Fortaleza vem de vitória, venceu o Palmeiras, e houve uma mudança também não só por conta desse jogo, nas nossas pretensões, né? A final da Copa Sul-Americana aconteceu nesse final de semana e isso mudou alguns detalhes referentes justamente ao nosso olhar na classificação. O Atlético Paranaense foi campeão da Copa Sul-Americana, então isso muda um pouco o que pode acontecer. Aí você me pergunta, G9, Felipe, ainda pode acontecer um G9? Felipe, vai ser um G8? Enfim, essas e mais outras perguntas a gente vai responder daqui para o final do vídeo. Mas antes, meus amigos, eu queria recomendar a vocês aqui o patrocínio da UXBet, a UXBet que é a maior casa de apostas do Brasil e do mundo, patrocinando a La Liga, Campeonato Brasileiro, você vê ali no lado do campo, e aqui o Glória e Tradição, patrocinando a gente aqui, inclusive tem aqui um QR Code na tela, onde você pode mirar a câmera do seu celular e ir direto lá pro site da 1xBet, começar a fazer suas apostas, usar o nosso código promocional para você poder começar a brincar, se divertir, ajudando o Glória e Tradição e também se ajudando, afinal você ganha alguns benefícios. E na 1xBet, cara, tem também, você pode dobrar o valor apostado, com limite de R$1.200, você vai se divertir muito. É isso, jogando com muita responsabilidade e também com muita parcimônia. E como sempre, né, fazendo aquela fezinha para o nosso tricolor poder chegar ainda mais longe nesse Campeonato Brasileiro. Enfim, agradecer muito ao nosso patrocínio do XBET e você fique à vontade para apostar e se divertir na maior casa de apostas do Brasil e do mundo. Mas sim, meus amigos, bem mais delongas, vamos chamar aqui a já famosa vinheta. Pois bem, agora já aqui de volta e já com a famosa tabelinha de bingo do GT aqui na tela, a gente tem, pessoal, vocês já estão familiarizados, né? Quem já tem acompanhando esses vídeos das médias já sabe como é que funciona. A gente coloca as posições relevantes ali no Campeonato Brasileiro, o ano por posição, colocamos também a pontuação média e a premiação que o time pode acabar sendo, pode acabar ganhando ao final do Campeonato Brasileiro, né? Pois bem, meus amigos, Fortaleza venceu Palmeiras. Chegamos a 52 pontos e, como vocês podem ver na tela, garantimos um 10º lugar. Isso é um grande feito porque o Fortaleza, com isso, ele se garante também na primeira página do Campeonato Brasileiro. Isso é um feito gigante, cara, porque se a gente olhar desde a nossa retomada, desde que voltamos para a Série A, participar da primeira divisão e você terminar na primeira página é algo grandioso. E isso, Fortaleza, em 3 edições, já garantiu uma segunda. Isso é algo gigante. E o trabalho que a equipe fez no primeiro turno contou demais para poder ter essa pontuação suficiente e alcançar esse feito. Só que, meus amigos, isso vocês já sabem. Quem acompanhou a live pós-jogo já ouviu um pouco sobre isso. Também já sabemos que o Fortaleza não cai, que o Fortaleza já ganhou vaga na Sul-Americana, que o Fortaleza briga por uma vaga na Copa Libertadores. Aí vocês me perguntam, o que mudou? Pois bem, o Atlético Paranaense foi campeão da Copa Sul-Americana contra o Red Bull Bragantino. Se o Red Bull Bragantino fosse o campeão, nós já teríamos o que visivelmente na tabela um G7. Porque com o Bragantino em quinto colocado, ele abriria mais posições, na final ele tem uma vaga direta, e tanto o sexto como o sétimo, e não o quinto e o sexto, abraçariam essas vagas na Copa Libertadores. Já com o caso do Atlético Paranaense ganhando, como o Atlético Paranaense não está presente no G6, não está presente nem no G7, nem no G9 está presente, o Atlético Paranaense, que está ali em 13º, acaba ganhando uma vaga na Libertadores. E o que ele faz? E o que isso muda? Ele só basicamente vai empurrar o 10º... Aliás, ele não empurra ninguém, porque atualmente ele está no limbo, ele está em 13º colocado. Então a gente tem ainda um G12 internacional e o Atlético Paranaense ali em 13º sendo um agregado, abraçando essa vaga que está ali em 13º. Se ele fosse, por exemplo, o 12º, aí sim o 13º na tabela, que não tem vaga para nada, abraçaria essa vaga da Sula. Então a gente vê que é um cenário onde o Atlético Paranaense ele não está mudando muito na tabela. Ele só mudou o seu próprio destino até então. É claro, semana que vem vai acontecer a final da Libertadores, entre Flamengo e Palmeiras. Aí sim, como Flamengo e Palmeiras ambos estão em 2º e 3º colocado,
eles vão aí sim abrir mais uma vaga. Então a gente teria, obviamente, com um dos dois sendo campeão, tanto faz, um quinto garantindo vaga na fase de grupos, o quinto colocado, um sétimo garantindo vaga na pré e aguardando assim a final da Copa do Brasil. Então, um cenário de muita observação neste momento. Com o Fortaleza em quarto colocado, a gente tem que começar a fazer algumas contas. E eu vou colocar aqui na tela, vou até tirar aqui esse detalhe e compartilhar com vocês a imagem de quanto falta para cada posição. Aquela imagem que já circula até em vários grupos de WhatsApp, várias pessoas já ficam curiosas. E basicamente, meus amigos, é isso aí. É claro, isso é baseado na média histórica, que tem uma pontuação calculada por cima, né? A tendência nessa edição é que os clubes terminem com menos pontos que o necessário para atingir suas respectivas posições. Por exemplo, o Fortaleza aí para G9 falta um empate. Isso para G9 porque estava contando também no exemplo como se fosse o Atlético Paranaense ou o Red Bull Bragantino ali dentro. Se o Bragantino fosse campeão da Sula, a chance de ter um G9 era mais real. Isso assim, né? Mais real, mas levando em consideração que ele teria a Copa do Brasil para o Atlético Paranaense disputar e provavelmente, isso nesse exemplo, perder. Mas caso o Atlético Paranaense seja campeão, ou o Atlético Mineiro seja campeão, isso já não faz mais diferença. Porque a vaga seria despejada dentro do Campeonato Brasileiro, visto que o CAP já ganhou a Sula e já tem sua vaga na fase de grupos garantida. Então, meus amigos, basicamente é isso. Para a G9, faltaria um ponto, baseado nesse método. Para o G8, faltaria uma vitória, baseado nesse método. Para a G7, faltaria uma vitória e 2 empates. E para o G6, faltariam 2 vitórias e 1 empate. Como eu falei, os números estão sendo calculados numa média um pouco mais para cima. Tanto que para a G7, se não me engano, são 56,7 pontos. Só que eu arredondei logo para 57, para justamente a gente fazer um cálculo mais certeiro de quanto falta para a gente alcançar. O fato é, a tendência dos números não serem tão altos nessa edição. Então, eu não me atreveria a dizer que, por exemplo, o Fortaleza já garantiu um G9, entende? Ele talvez até garantiria, então, pela tendência de pontuação das equipes que vem disputando, um G8. A gente poderia dizer isso? É bem possível, mas não tem como cravar matematicamente, somente virtualmente. Mas, de certeza, é que a primeira página do campeonato, o Fortaleza está presente. O Fortaleza não vai para a segunda página porque o ritmo de pontuação das outras equipes, a média já denuncia que isso vai acontecer, então a certeza de primeira página já é garantida. Agora, resta a gente saber se vamos garantir essa vaga na Libertadores ou não. Repetindo, o G6, a tendência é que seja G8, certeza, porque as vagas da Libertadores, Flamengo e Palmeiras vai ser distribuída dentro do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, independente de quem ganhe, vai ser distribuída também lá em cima, porque como já citei o exemplo, o Atlético e o Paranaense já garantiu a vaga via Sul-Americana. Então, meus amigos, uma certeza já foi feita. Será um G8. Teremos um G8 no Campeonato Brasileiro. Então, para o Fortaleza, baseado nessa média, que é calculada por cima, para ele garantir uma vaga na Libertadores, isso falando Libertadores, obviamente, sem contar se é a segunda fase ou a fase de grupos, faltou uma vitória. Agora, para o Fortaleza ter uma premiação maior, para o Fortaleza ter uma oportunidade de entrar já na fase de grupos, e entrando na fase de grupos, por ele ser um dos piores ranqueados no ranking da Conmebol, afinal vai disputar a Libertadores pela primeira vez, ele ficaria no pote 4, o que evita ele de enfrentar uma equipe brasileira. Afinal, ele só enfrentaria equipes que viriam da pré-Libertadores, as equipes da pré estão lá no pote 4. Então a gente tem que focar nesse G6. O G6 é que é a pontuação que leva o time para uma fase de grupos neste cenário que eu estou mostrando para vocês. Então, o Fortaleza tem que focar nisso. Faltam 4 jogos. E ali dizem que faltam 2 vitórias e um empate. Como eu falei, os números são calculados por cima. Pode ser que menos que isso garanta. Então, vamos observar, vamos ficar de olho e torcer para o nosso Leão poder garantir essa tão sonhada vaga na Copa Libertadores da América. E, meus amigos, assim a gente chega ao fim de mais um vídeo aqui. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com seus amigos, comente, enfim, espalhe a palavra do Glória e Tradição. E eu espero sinceramente que Fortaleza possa honrar a gente nessa reta final e, quem sabe, comemorar uma vaga num torneio internacional tão importante como é a Libertadores. Mas, enfim, meus amigos, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, espalhe no grupo de WhatsApp, enfim,
seja bem-vindo se você está conhecendo pela primeira vez o Glória e Tradição, e sinta-se à vontade para comentar e debater sobre o que você quiser. E meus amigos, como de costume, e como eu sempre digo, passe adiante.